Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória ao nome do Senhor Jesus. Quero meditar com você sobre algo que nós falamos muito do poder, poder. E no livro de Atos, no capítulo 1 de Atos, a partir do verso 6, há um título que diz que Jesus é levado para o céu. E diz que certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então eles perguntaram a ele: é agora que o Senhor vai devolver o reino ao povo de Israel? É interessante esse texto porque os discípulos estavam sabendo que Jesus veio para restaurar todas as coisas. E quando nós ouvimos esta palavra de restauração, ou Deus tem algo para você, ou eis que eu vejo uma chave na tua mão, ou qualquer coisa assim, nós já queremos saber quando. Para quando? Quando vai ser? E aí nós perdemos o foco principal daquilo que realmente está sendo falado e colocamos o foco principal na necessidade que nós estamos tendo. Então, se você precisa de uma libertação em alguma área da tua vida e alguém, ou a palavra, ou alguma coisa lhe diz, olha, Deus tem uma libertação para você, nós já perguntamos, uau, então é essa semana. E pode ser que não seja. Amém? Então, os discípulos aqui estavam interessados nisso. Por quê? Eles eram discípulos de Jesus? Sim. Mas eles estavam debaixo de um governo opressor. Mesmo em Cristo, eles eram escravos. Trabalhadores, pagavam impostos, eram pressionados pelo sistema. Então eles estavam olhando para Jesus na esperança de dizer, implanta logo o reino e acaba logo com isso. Não é o que mais ou menos a gente quer? Encha logo a represa e eu não preciso mais racionar água. Não, nenê. Você vai ter que aprender a racionar mesmo, porque essas águas vão demorar para encher. Graças a Deus. Graças a Deus. Sabe, irmãos, porque quando vem a dor, quando vem o problema, as pessoas se juntam. E é o melhor meio de se juntar, se congregar, encher as igrejas, é dor. Por exemplo, se põe dinheiro na mão de todo mundo, não precisa nem pôr cadeira nas igrejas, porque ninguém vem mais. Mas tira o dinheiro. Ela lota. Porque todo mundo está com problema. Então louva a Deus, porque vai encher a igreja. Tira a água mesmo, tira o dinheiro mesmo, tira tudo. Para aprender a viver. Porque aí vai ter que depender de Deus mesmo. Sabe, porque nós falamos assim, não, mas eu dependo de Deus. Sim, você depende de Deus, mas chega no feriado satânico, você cai fora. Como é que fica? Isso é depender de Deus? Não, eu dependo de Deus, mas eu aproveito uma carona aí com o inimigo. Amém? Eu sei que talvez alguém fale para o outro do lado, eu te disse que nós tínhamos que vir de manhã. Eu gosto disso. Eu gosto de encher mesmo. Sabe, porque só assim acordamos. Só assim a gente toma posse de alguma coisa. E se começa a facilitar demais, Adão estava num lugar tremendo, um homem poderoso. Conta-se a história que ele não tinha nem umbigo. Um homem inteligente,
com a fartura, no meio de um jardim que tinha tudo, fora dali não tinha nada, irmãos. Tinha que arar a terra, tinha que fazer tudo. E ele fracassa. Aí pega o segundo Adão, Jesus, leva para o meio do deserto, que só tem escorpião, cobra, areia. E ainda um diabo tentando ele. O diabo não estava tentando Adão. Ele estava procurando uma situação e uma ocasião para poder atacar. Mas Jesus não, estava sendo tentado. E não tinha nada, não tinha comida, não tinha nada. E diz que ele resistiu. Então, quando facilita demais, irmãos, nós começamos a gastar. Não fazemos mais economia. Então, quando a coisa aperta, porque quando se tem demais, e você vai gastar alguma coisa, e a pessoa diz assim, custa R$10, bicho. Isso aí é caixinha. Mas quando a coisa aperta, a pessoa fala, custa R$10, você diz, que roubo. Ué, por que você mudou? Porque agora a coisa... E eu falo, Jesus, aperta um pouco mais. Aperta mesmo. Não tem problema que eu também vou passar no meio. Mas é que apertando é que a gente acorda. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós começamos a dar valor. Amém? Aí você começa a dar valor para as suas coisas. Quando nós temos demais e tem fartura, não se dá valor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eles estão aqui preocupados com isso. Ô Jesus, o Senhor vai devolver o reino para Israel quando? Agora, Jesus, olha o que Jesus falou para ele. Não cabe, ou vou ler nessa versão aqui, não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Muitas vezes você diz assim, Senhor, até quando eu vou passar pelo que eu estou passando? Ele diz, não te interessa. Mas, Senhor, até quando, Pai? Não é a oração do crente? Até quando, ó Deus? É para ontem, Senhor. Ué, será para ontem? Virou história. Como é que Deus vai te abençoar ontem, meu irmão? Olha cada oração que a gente faz. Às vezes você conversa com o irmão e diz, irmão, tranquilo, amanhã eu vou ver esse negócio. Você nem sabe se está vivo, você nem sabe se a carruagem vem hoje. Sim ou não? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Primeiro dia de atendimento que eu volto a fazer aqui na igreja, sabia que tinha muita gente para atender e era um dia que eu ia sair tarde. Então eu já vinha louvando a Deus, cantando, me preparando, pondo louvores e tudo mais, e e o carro da frente me dá uma fechada e pá, no meu carro. O que o inimigo queria? Fazer o sangue ferver. Fiquei louvando a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. É a mesma coisa quando você bate a tua canela numa mesa, ou você esqueceu a gaveta aberta, e senta a canela nela, de vez de falar um palavrão, começa a falar uns 10 aleluias, 20 aleluias, até que comece a esfriar o sangue. Porque a vontade é falar cobras e lagarto, mas você vai falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, até que
Falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Ele disse, nada, desça, vai lá, chama o rapaz e ore com ele. Eu falei, mas precisa de uma batida disso? Não te compete saber, vai lá fazer. Deus é assim, eu amo o Senhor porque Ele trata assim. Não te interessa. Vai lá e faz. Amém? Não te compete. Isso é poder, irmãos. Você vai lá e faz e acabou. Louvado seja o nome do Senhor. São propósitos que Deus estabeleceu que nós não entendemos. Talvez lá na frente você vai entender a história, mas no momento você não entende. Existe um tipo de arte, não sei o nome que se dá a isso, mas são pessoas que trabalham com tecidos, mas que fazem gravuras enormes, que você só enxerga de longe. É uma arte tremenda isso aí. Você vê lá o cara pondo as coisas perto assim, você não entende nada. Põe um negócio aqui, põe outro ali, aquilo, quando você está perto, parece uma bagunça. Mas quando você se distancia, você vê a figura. Mas quando você está perto, você não entende nada. Então, meu irmão, sai da frente e deixa Deus operar. Você não está entendendo nada. Amém? Você distancia, que quadro lindo que Deus está passando. Agora eu entendo porque eu passei por isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, não compete saber que ocasião o Pai marcou para a sua própria autoridade. Porém, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, hein? Mas para ser testemunha tem que conhecer o fato. Meu irmão, se você não passar pela dor, pelo problema, pela coisa, que testemunha você vai ser? A graça que nós recebemos é a graça que nós damos. Amém? Testemunha é quem viu o fato. Então faça da tua vida o teu laboratório, as tuas coisas. E ele disse, vocês vão ser minhas testemunhas primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, Samaria e aí os confins da terra. Poder. Vocês vão receber poder. O que significa esse poder espiritual? Eu estive meditando nisso. Muitos pensam que é um magnetismo pessoal, uma coisa, você vai ser mais eloquente, você não vai ser nada, você vai ser igual. A única coisa é que veio uma capacitação para operar através de você o que você der para o Espírito Santo. Amém? E aí sim a coisa vai acontecer. Sabe, é uma coisa totalmente divina do poder de Deus. Agora, para que eu preciso disso? Para mudar a minha vida, para mudar a história da minha família, para mudar a história da igreja, para mudar a história do país, para mudar a história de todas as coisas. Mas não adianta ter só o poder, irmãos. O poder, ele trabalha com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eu devo desejar ardentemente, porque é a única coisa que vai me ajudar a abandonar os erros e o pecado. Eu vou ter ousadia para testemunhar o Senhor. A igreja tem uma autoridade, irmãos, que na maioria das vezes desconhece.
há duas coisas poderosas dentro de nós. Se você crê realmente que você será um fracasso e que nada vai dar certo na tua vida, é o que vai acontecer, porque é o que você crê. Sabe, quando eu medito naquele texto daquela mulher que não podia ter filhos, e o profeta olha para ela e diz: o que você quer? Ela diz: eu não quero nada. Ela fez um puxado lá, um quarto lá, preparou um quarto para o homem de Deus que passava pela cidade, para ele ter um lugar para ficar. Ela não queria nada, ela só queria servir. Foi o moço do profeta que disse assim: profeta, ela não tem filho. Então vamos resolver essa questão. Mas como pode ser? Como esse homem pode simplesmente chegar numa mulher que não tem filhos e diz: você vai ter filhos? Havia duas coisas poderosas. A primeira delas, ele era um profeta. E quando se é profeta, é profeta. O profeta não é aquele que fica congregando em algum lugar. Ele trabalha para o corpo de Cristo. Ele é solto. Ele é abençoado por um corpo, por uma parte do corpo. Mas ele é solto. Os demais profetizam pelo Espírito de conhecimento e pelo Espírito Santo, ou pela fé. Então, o profeta primeiro recebeu uma oferta profética. O que ele recebeu? Um quarto. O que é um quarto? O lugar onde você descansa. O lugar onde você descansa seu corpo, Deus trabalha com você, você refaz suas forças. Então vamos chamar esse quarto de ventre. E agora, por ele ser profeta, ele poderia profetizar uma criança. Não existe nada profético se não haver uma ação profética. Aquela mulher, quando deu o quarto a ele, estava profeticamente profetizando: eu quero gerar, sem ela saber. Você não pode imaginar a força que tem a oferta que chama oferta profética. Porque ela vai além do que você pode dar. Ela passa. Ela é um desafio para a tua vida. Ela não é qualquer coisa que você dá e pode dar. Não, ela passa, é um desafio. Por quê? Porque você já crê que profeticamente você vai ter aquilo. Então, quando Deus quer um monte de filhos, quer uma família enorme para povoar os céus, Ele manda o filho dele. E o filho dele tem que ser oferecido. E quando o filho é oferecido, ele vai colher agora uma multidão de gente. Milhares de milhares. Então não existe nada profético só falado. Precisa-se ter uma ação. E aí sim pode-se falar. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher ganha um filho. E o filho, depois de um pouco crescido, morre. Ela pega e coloca o menino aonde? Na cama, no quarto do profeta. Mas espera. Ouça-me. Será que aquela criança não tinha quarto? Tinha.
Não tinha o quarto dele, não tinha a cama dele? Tinha. Mas por que tinha que pôr no quarto do profeta? Porque ela queria ressuscitá-lo. Então tinha que pôr ele novamente no ventre. Ou se você entender, não consigo pregar mais mensagens simples. Deus, se você entender o que eu quero te transmitir, o que o Espírito Santo quer falar, esse ano vai ser tremendo na tua vida. Porque você vai gerar. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vem Deus, pega eu e você, e nos enxerta em Cristo Jesus. E Jesus disse assim, queridos, entenda isso. Sem mim, sem vocês estarem através deste ventre, vocês não podem fazer nada. Por isso que ele disse assim, eu te darei o dom, ou seja, a capacitação de ser chamado filho. Deixa o Espírito Santo revelar isso para você. Meu irmão, você está trabalhando tanto, se matando tanto, fazendo hora extra, trabalha não sei o quê, faz mais não sei o quê, ainda hora pedindo hora extra. Para quê? Está se matando. Muitas vezes até sofrendo por outras coisas que não tem nada a ver contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, às vezes eu vejo no meio do povo de Deus lampejos de autoridade e poder, e depois apaga. Lampejos. De vez de vivermos no poder, nós temos lampejos conforme a necessidade, e aí nós usamos a autoridade do Senhor. Por que você não vive nisso? Amém? Por que não vive nisso? Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Por favor, coloca para mim Lucas, do capítulo 10, o verso 19. O que diz lá? Quando Jesus disse essa afirmação. Eu dei o quê? Está falando em poder? Não, está falando em autoridade, irmãos. Por quê? Porque a autoridade está na dependência. O pai chama o filho e diz assim, filho, por favor, vá até tal lugar e faça tal coisa. Ele está debaixo da autoridade. Ele vai lá e faz. Alguém chega e diz assim, bom, então como é que nós vamos fazer isso aqui? Passou da autoridade dele e diz, não sei. Tem que perguntar para o meu pai. Por quê? Porque o poder é dele. Ele só foi enviado. É isso que às vezes nós não entendemos. Então ele está dizendo, eu te dei autoridade para você pisar sobre cobras e escorpiões. Agora eu quero que você procure uma cobra e pise nela. Vê o que te acontece. Um escorpião. Então aqui está falando de principados e potestades, está falando de demônios, de espíritos malignos. Eu te dei autoridade para isso. E sobre todo o poder. Agora sim. Então, espera um pouco. O inimigo então também tem poder. Mas que poder ele tem? No espaço que eu dou a ele. No espaço que nós damos. Amém? Aí começa. Você pode ir nessas avenidas onde tem carnaval e levantar a sua mão ali e dizer assim, eu profetizo o fim disso aqui. Aquilo vai passar por cima de você, quem vai acabar é você. Mas você pode dizer, eu profetizo, que as pessoas que estão aqui, de uma maneira ou de outra, vão receber uma notícia que Jesus os ama. Então, você vai enfraquecer a coisa. E quando torna fraco, acaba.
Meu irmão, ai Jesus, espera aí, vamos devagar. Qual é a tática que Satanás usa para poder trabalhar e atacar a gente? A Bíblia diz que ele fica assim. Não, primeiro ele fica rondando, não é? Ele fica estudando. Estuda gerações, estuda tudo. Ele conhece até o DNA. Ele sabe o que você está comendo, sabe às vezes que você está comendo porcaria, sabe que aquilo vai te matar. Ele fica ali. Onde eu posso atacá-lo? E aí ele começa o ataque. Como? Minando as forças. Como é minar as forças? Fazendo acreditar, que você acredite que não é possível. Então, quando você começa a acreditar nas mentiras que ele inventa, você começa a perder a sua força. E no livro de Provérbios está escrito assim: quando você perder a sua força, você ficará frouxo. Onde ele aprendeu isso? No céu. E é a arma que ele usa. Então, é a maior arma do poderio do evangelismo é essa, é enfraquecer o inimigo. Quando ele enfraquece, ele será destruído. Então, como você vence ele na tua vida e nas tuas coisas? Enfraquecendo. Por quê? Porque ele, a primeira coisa que ele vem, quando você pega o endemoniado, ele diz: eu vou acabar com esse cara, eu vou matar esse cara, não é assim? E as pessoas às vezes acreditam. Ou então vem alguém, põe lá um negócio todo na tua porta, você fica apavorado, meu Deus, aí agora, Senhor amado, destrói aquilo, cara. Se você acreditar que você não pode, suas forças serão fracas. Vamos pegar Pedro. Jesus vem caminhando sobre as águas. Pedro está dentro do barco. A Bíblia diz que o vento é contrário. O vento está batendo, as ondas estão batendo. Eu creio que a água estava até entrando para dentro do barco. Já era final de tarde. Pedro olha para Jesus e diz: eu quero ir com o Senhor, onde o Senhor está, eu quero ir também. Me manda eu ir. Ele poderia dizer: está bem, Pedro, então eu te ordeno, vem até mim. Ele falou isso? Não. O que ele falou? O que ele falou? Lá atrás, o que ele falou? Isso é ordem? Agora eu falo, vem. Depende de quem agora? O livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É o teu poder. É o poder da tua vida, é o teu livre-arbítrio. Se você não está afim, então você perdeu o teu poder, porque você já exerceu ele. Não quero. Mas Pedro disse, eu vou. Isso é uma coisa ilógica, irmãos. Sair de um barco, escurecendo, vento contrário, chuva batendo, vento ali movimentando aquelas águas, aquele homem sai do barco, que era o lugar mais seguro. O que o fez ir? Jesus? Quem assobiou? Às vezes assobiou, às vezes é o anjo dizendo, eu estou aqui. Deixa eu só dar um recado aqui. Lá no céu está escrito, ao entrar aqui, deixe seu celular e relógio para fora. No céu está escrito. Amém? Você imagina aqui na igreja.
ver se você entende. O que eu estava falando? Quem? Não, o que eu estava falando? Sobre o Pedro? Sim, mas o que eu estava falando? Eu não estava falando o que fez esse homem ir. Foi quem? Jesus ou quem? O livre-arbítrio. Então foi esse poder que fez ele sair do barco. Jesus só falou: vem. Quer vir? Vem. Não quer? Não vem. Isso é um problema teu, cara. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É o que o Espírito Santo está falando nessa noite. Você quer ou não quer? Você está afim ou não? Você acha realmente que você é um derrotado? Que o inimigo está derrubando tua vida? Então é o que vai acontecer. Você acha que você não pode se levantar? Então é o que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz assim: eu te dei autoridade para você pisar nessas coisas, e sobre todo o poder do inimigo. Quando você tiver isso, nada vai lhe fazer dano. Nada vai lhe fazer dano. Mas por que o dano vem? Porque ele não está falando de bichos. Ele não está falando de bichos peçonhentos, ele está falando de coisas espirituais. Sabe, um dos exemplos que nós podemos ver, talvez seria o policial na rua. O policial, ele primeiro está engajado debaixo de uma autoridade. Ele se destaca porque há um uniforme nele. Então, quando ele chega no trânsito e apita para o carro parar, e o carro para, ele não tem força para parar aquele veículo fisicamente. O que aquele veículo parou foi por causa da lei, da autoridade. Se aquele carro passar e não parar, é quando ele saca da arma e atira, porque ele deu voz para parar, e não parou. Então ele usou de outro recurso. Você está entendendo o que é batalha espiritual, irmãos? Está entendendo ou não? Mandou parar e não parou, vou te mandar fogo. Mas tem que estar revestido de autoridade. Agora, eu pego lá um cidadão qualquer, ok? Ele apita para o carro parar, e o carro vem, e o motorista olha para aquele cara e diz: esse cara não é policial de jeito nenhum. Por quê? Porque todo policial é treinado para ser policial. Ele tem um porte. Você sabe quando o cara não é? Pelo jeito dele, pela maneira de parar para falar, né? Como foi aquele assalto ao ônibus, que um monte de polícia ali desviou o ônibus, assaltou o ônibus. Fácil reconhecer que ali no meio não havia policial nenhum. Eles não tinham um porte de policial. Então, quando você não tem um porte de estar na presença de Deus, de ser um adorador de Deus, você é só um congregacional, meu irmão, o bicho te conhece. Então não adianta levantar a mão, porque ele não vai parar. E não adianta mandar fogo, porque também não vai acertar. Porque o cara é um crente de banco. Não tem compromisso com Deus. Não é um adorador. Não é uma pessoa que paga o sacrifício, que tem compromisso com Deus. Se aquele cara que se vestiu de farda atirar naquele carro que não parou, a polícia vai prender o cara que vestiu a farda. Por duas coisas. Primeiro, porque atirou, e porque está se vestindo de autoridade que não é. Se no mundo físico é assim, como será no mundo espiritual?
A Bíblia tem uma história que diz que os filhos de um sacerdote, eram filhos de um sacerdote, irmãos, não eram um qualquer, não. Eles eram expulsadores de demônio ambulante, parece. E foram expulsar lá. E quando foram expulsar, disseram: olha, sai daí. O nome de Jesus lá que Paulo prega. Sai daí, conforme o apóstolo pegou. Olha, levaram um pau lá violento. Sim ou não? E eram filhos de sacerdote, mas não tinham um compromisso sacerdotal. Você não tem compromisso com Deus, meu irmão? Que compromisso é esse? Faço quando dá, faço quando eu quero, faço quando posso. Isso não é compromisso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, a nossa fonte de autoridade está em Jesus. O que diz Mateus 28, 18? Diz para o teu irmão do lado: nós temos que saber que nós estamos numa guerra. Amém? Você já reparou a televisão? Tudo que está no auge ali é o que eles vão noticiar, não é? Sempre assim. Até uns tempos atrás era não sei o quê do mensalão. Depois entrou o sacolão. Depois não sei o quê, agora, depois era o petróleo. Agora não é tempo do petróleo, agora é carnaval. Depois acaba o carnaval, deve voltar o petróleo de novo, porque não tem outra coisa para noticiar, né? E fica naquilo. Então, o mundo gira através disso, irmãos. E você vê o inimigo sabendo como ele trabalha em cima dessas coisas. Agora, aqui no texto diz assim: então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, aonde? No céu e na terra. Ora, se nós estamos enxertados nele, enxertar nele não significa porque você foi só batizado, congrega numa igreja. Não. Porque a palavra está dentro de você. Ele mesmo disse: quando esta palavra estiver dentro de você, e aí sim, você dentro de mim, igreja, batismo, tudo direitinho. Então você vai falar o que você quiser. Por quê? Porque você vai falar de acordo com a palavra. Lhe será feito. Não diz que você vai fazer. Lhe será feito. Aí você pergunta: mas apóstolo, quando? Lá aquele outro texto. Não sei, não te interessa. Não sei. Deus determinou isso. Pode ser que seja rápido, pode ser que demore um pouquinho, pode ser que ele leve uma vida toda. Amém? Sabe, irmãos, nós estamos no meio de uma guerra. Tem gente que ainda não entendeu que nós estamos no meio de uma recessão de água. É interessante que se fala tanto em água, em água, em água. Eu não sei se você reparou, você mesmo está bebendo mais água. Pode prestar atenção. Sem perceber, você que não bebia nada, né? Só tomava cerveja, agora está bebendo mais água. Por quê? Porque estão falando de água, começou a te dar sede. Vai faltar, é melhor tomar tudo agora. Meu irmão, não adianta nada. Não adianta nada. Se você não aprendeu já a guardar, a trabalhar água, não adianta nada pôr em garrafa, um monte de garrafa, um monte de coisa, aquelas garrafas tomando sol. Ela já vem tomando sol no caminhão, aí você compra, né? E vai, toma aquilo. Vai guardar, compra um monte de bacia para pôr água. Para quê? Vem aumenta a gasolina. Irmãos, vai aumentar a gasolina vai subir. Os caras ficam loucos. Quanto você vai gastar mais? 20 centavos.
R$ 2, R$ 5. Aí forma aquela fila para encher um tanque. Eita, povo ignorante. Para ganhar um tanque. Por que já não começou a deixar o carro em casa? Começa a vir a pé. Começa a usar outro meio de coisa. Porque depois, um dia que o carro parar, meu irmão, você não vai conseguir nem andar, nem pegar ônibus, porque você desacostumou. Amém? Porque quem pega ônibus e anda muito de ônibus, anda muito de metrô, já enfrenta qualquer crise, porque ele está acostumado já com o balanço. Agora, quando você só anda de carro, você pega e fica assim, ó, fica duro. Quando você chega, está todo dolorido, precisa passar arnica. Porque você perdeu o traquejo do balanço. Amém? Nós estamos no meio de uma guerra, irmãos. Uma guerra espiritual. Onde Deus está dizendo à igreja, eu vou mandar, as chuvas virão, o sol virá, as coisas virão, mas eu vou deixar vocês escolher onde quer que caia. Onde você quer que caia. Precisa crer, irmãos, que isso vai acontecer. Amém? Nós estamos no meio de uma guerra, irmãos. Nós precisamos crescer espiritualmente rápido. Talvez como nós podemos exercer essa autoridade sobre a nossa vida. Primeiro a gente precisa entender que nós temos autoridade sobre a nossa vida e a nossa casa. Nós não temos autoridade sobre as pessoas, irmão. Você não pode comandar as pessoas. Você pode comandar a tua vida, mas as pessoas não. Cada um é responsável por si. Nem o dinheiro. Você não pode ir na vida da outra pessoa dizer o que ela tem que gastar, ou o que ela tem que fazer. Não tem essa autoridade. Você tem autoridade sobre a tua vida. E a tua vida vai fazer diferença para as outras que estão em tua volta. É aí que começa. A autoridade é nisso. Por quê? Porque a outra pessoa tem o livre-arbítrio. Amém? Às vezes eu vejo, não, mas eu quero que ele se converta. E se ele não quer? Ele é livre. E se ele não quer? Ele é livre para continuar errando, pecando, adulterando, fazendo o que ele quiser. O problema é dele. Ele só não é livre para aguentar as consequências. Mas ele é livre. Nós não temos autoridade disso. Podemos orar para dizer, Senhor, ajuda-o a entender, a te conhecer, se revele a ele. Bom, isso eu posso orar. Mas eu quero que ele se converta? Não, isso não funciona. Hoje as pessoas procuram mais a igreja por causa de milagre. Mas o próprio Jesus, que vivia fazendo milagres e curando todas as pessoas, ele mesmo disse para o povo, vocês não estão me procurando por causa dos milagres, vocês estão me procurando por causa da palavra que eu vos tenho falado. Por quê? O milagre é para resolver um problema na hora. Mas a palavra dentro de você vai gerar fé, e vai gerar tantos e tantos milagres quanto você quiser. Em todos os tempos da tua vida. Mas o milagre não, o milagre é para aquela hora, é para aquele momento, acabou, acabou. Amém? Se nós pegarmos aquele texto que diz que os 4 amigos levaram o paralítico até Jesus, a Bíblia não entra em detalhes quanto à história desse paralítico, não dá muito detalhes, quase nenhum. Mas vamos entender que esse homem era um homem dependente das pessoas. O que ele aprendeu a ser? Dependente. Ok? Então as pessoas o ajudavam, e as pessoas davam uma esmola para ele.
Agora ele é curado. Será que as pessoas iam continuar dando esmola? Não. Eu não sei, a Bíblia não diz se ele é paralítico desde criança ou quando foi, mas será que ele tinha alguma profissão? Agora ele tinha que se virar. Não é assim? Não é, a maior coisa que a televisão faz com essas pegadinhas não são assim? O camarada vem lá todo com uma bengala tal, pedindo um dinheiro lá, e o pessoal dá, ele pega a bengala, levanta e sai, o cara quer o dinheiro de volta. Não é assim? Sim ou não? E agora? O que esse homem vai fazer? Vai ter que trabalhar. Em quê? O que ele sabe fazer? E se ele chegou nos 4 amigos e falou, cara, vocês me ferraram. Porque pelo menos eu tinha sustento. E agora? Amém? Sabe, irmãos, há muitas pessoas paralíticas espiritualmente. Depende de outras. Depende de outra coisa. Depende da oração de outro, depende das coisas de outro, depende de tudo. Quando perde essa muleta, se vê totalmente perdido. Conheci um homem que estava chorando porque havia perdido a esposa não quis saber mais, terminou. E aquele homem chorava muito, sentido mesmo. Ele estava num grupo lá de aula que eu estava dando, e eu perguntei a ele, falei, irmão, você está sofrendo muito? Ele falou, estou sofrendo muito. Eu falei, puxa, você amava mesmo essa mulher. Você não faz ideia. Você tinha uma paixão tremenda por ela. Falava, mas não era tanto apaixonado, é que eu dependia dela. Agora eu estou ferrado. Eu falei, irmão, sai da minha frente, porque senão você vai chorar mesmo. Porque se o cara depende da mulher, nem venha no meu gabinete. Está na hora desses homens acordarem. A mulher pode ajudar, mas você vai depender de Deus e a mulher de você e Deus. Pô, agora só pegou pesado. Problema seu, não compete você a saber os detalhes do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu não li nem Efésios. Então eu vou ler agora. Efésios 4. O que diz ali? 4:27. Que texto enorme, hein? O que está escrito aí? Não dê lugar ao diabo, NVP. É mole? Onde está o poder? No entre parênteses? Ou não dê lugar ao diabo? Agora, como é que se dá lugar ao diabo? Tendo medo, saindo fora das coisas, do contexto do que a palavra diz. Amém? Não dê lugar. Se der lugar, ele vai pôr e preencher o espaço. Amém? Ele diz, não dê lugar. Como é que eu vou exercer a autoridade dando lugar?
Fica difícil. Então, meu irmão, nós não temos autoridade sobre as pessoas, mas nós temos autoridade para poder orar em favor das pessoas. Amém? 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8. O que ele diz lá? Esteja alerta. O que é para fazer? Vigia. Por quê? O diabo, o inimigo de vocês. Então, o inimigo nosso não são pessoas. Amém? Anda em derredor como leão. Fazendo o quê? Rugindo e procurando a quem possa devorar. Agora, ele fica em volta. Ele estuda a situação da pessoa. Por exemplo, ele sabe que você é preocupado. Né? Se preocupa. As mães com os filhos, com os netos, com os bisnetos, com os taranetos e letos. E aí começa o ano. Sempre que começa o ano, o que a gente faz, né? Esperança, não é assim? Feliz ano novo, esperança. É um dia para o outro, é uma coisa, mas é uma coisa absurda que acontece dentro do ser humano, que é um dia para o outro, é questão de hora, é meia-noite, no outro dia já é meia-noite e um pouquinho lá, pronto, já é o outro ano. Ai, que esperança, glória a Deus, feliz, isso, abraça aqui, abraça ali, tal, é um gospe na roupa, que Deus poderoso, aquela... Irmãos, fica uma coisa terrível, nojenta, porque é saliva de um, saliva do outro, e na saliva está o DNA. Então é um cruzamento, parece um motel aqui em cima, de cruzamento de bichos, umas coisas horrorosas. E de vez em quando você está suado e já faz assim. Quer dizer, já começou falando feliz, já está levando um monte de coisa para casa. E aí você vai lavar roupa no outro dia. Pega aquela roupa e põe num negócio chamado cesto, né? Ou não sei onde é que você põe a roupa para lavar. E aquela roupa se mistura com outras que vieram também de outros lugares. E às vezes o homem não gosta muito de pegar roupa limpa, então ele pega aquela que ele jogou por cima mesmo e veste de novo. A pizza hoje já foi para o espaço, hein? Amém? Ele fica estudando o camarada, ou o homem ou a mulher, sabe que são preocupados. Ele vai lá na ficha e fala, opa, esse camarada é preocupado. Se eu fizer ele se preocupar mais, a pressão dele vai subir. Eu mato esse cara. Irmãos, quantos ouviram falar olha, preste bem atenção, hein? De Jó da Bíblia. Ouviram falar dele? O que o diabo pediu? Quero se andar com ele. O que Deus falou? Tudo bem. Só não toca na vida dele. O que tiver alcance, toca. Aí ele não sabia o que estava ao alcance. O alcance eram os filhos. Então ele foi matando. Foi matando empregado, foi matando a propriedade, foi matando um monte de coisa para chegar aonde ele iria se preocupar e rasgar a roupa. Fez o primeiro ataque, não aconteceu nada. Mas ele veio para
roubar, matar e destruir. Ele tem 3 ataques. Fez o primeiro, nada. Fez o segundo, nada. No terceiro, ele falou, agora acertei. O cara se rasgou toda a roupa, ficou imprestável, ficou tão doente, ficou com chagas no corpo. Por quê? Porque ele sofreu tanto pelos filhos, tanto, que ficou doente. Até a mulher falou, não dá para ficar com você. Vai para fora. O cara cheirava mal. As chagas eram fedidas, nem cachorro vinha lamber. Ela dizia, fica para fora, passa cinza nisso, amaldiçoa o dia que você viveu. Olha a situação do camarada. Por quê? Porque ele estava estudando os ataques. Mas a gente não vigia, e aí começa a esquentar a cabeça pelos outros, esquentar a cabeça por isso, esquentar a cabeça por aquilo, pronto, fica doente. É o que ele quer, ele é o rei da doença. E aí, de vez em nós deixarmos a história correr, cada um tem sua história, irmãos. Nós começamos a entrar naquilo que Ele quer. Jesus disse assim, tenha misericórdia das pessoas, não dó. A gente começa a ter dó. Dó é do diabo. Dó não faz a gente enxergar. Misericórdia não. Misericórdia você intercede pela pessoa. É diferente. Mas dó, a Bíblia não diz para ter dó, mas diz para ter misericórdia. Então ele vai estudando a pessoa. Então a Bíblia diz assim, eu quero que você fique alerta, vigie com isso. Quantas vezes, porque talvez alguém passou e o mundo nos odeia. E aí você, com muito custo, com trabalho, você trabalhou, você produziu, você fez, foi lá, comprou um carro, né? Ah, meu carro, tal. Às vezes não precisa nem ser zero, mas para você é novo. Amém? Aí passa um camarada lá, um garoto, com um prego, e risca de fora a fora. Quando você vem, irmão, parece que caiu o mundo. Você não derramou uma lágrima por quem está indo para o inferno. Você não derramou uma lágrima por quem nunca ouviu falar de Jesus. Mas olha para o teu carro e amaldiçoa tudo, porque riscou só teu carro. Uma porcaria de lata. E não tem uma única lágrima por um ser vivo, criado, a criatura e a imagem de Deus. Meu Deus, que isso? Inimigo está furioso, como é que ele pode fazer isso comigo? E daí? Deixa assim. Deus proverá. Amém. Deus proverá. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, nós temos que entender o que é usar o poder de Deus. Mas Ele começa em nós. Ele disse, vigia você primeiro. O que você está pensando? Como você está? Às vezes, quando vamos orar pela pessoa, tudo bem, a pessoa está ali, está contando a história dela, mas quando ela está contando uma história de um terceiro, pode ver, o outro é sempre culpado, não é? Por exemplo, a esposa pede oração pelo marido, fala, eu queria que orasse pelo meu marido. Por quê? Porque ele é sem vergonha, porque ele está fazendo isso, porque ele está fazendo aquilo. Aí se vem o marido e fala, eu queria que orasse pela minha esposa. Por quê? Ah, porque era isso, porque ela é aquilo, porque não quis, porque é isso, porque é isso.
ele não tem culpa de nada. Por que não ora diferente? Fala assim, ore por mim para que eu veja essa pessoa e ame do jeito que ela é. Não, Paulo, não posso isso não. Mas aí o senhor quer que eu aceite uma porcaria? Bom, meu filho, você escolheu, agora o problema é seu. Olha, até rimou. Você escolheu, o problema é seu. Olha que coisa linda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando, irmãos. Não vou estragar a sua pizza, não. Pode me convidar também. Não hoje. Mas eu queria convidar você a abrir no livro de Efésios. Sabe, irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus e eu peguei... Eu queria marcar a Bíblia e só tem uma fitinha no meu aqui. Deixa eu pôr mais umas fitinhas aqui. Mas eu fiquei pensando em pôr mais alguma, mas falei, as pessoas vão pensar que eu estou fazendo promessa. Então, eu falei, deixa assim mesmo. Porque se põe muita fitinha colorida, já, né? É complicado. Mas aí eu peguei um cartãozinho que estava em cima da mesa, me deram lá. Eu disse, meu Deus, está escrito nisso. E olha que palavra tremenda está escrita aqui. Alguém me fez isso aqui. Quando foi? Foi o ano passado. Diz assim, não temas, porque eu estarei contigo, não vou te abandonar, serei o teu Deus. Livro de Isaías. Depois continua dizendo, acho que outra pessoa que escreveu, vai nessa tua força, varão, valente, valoroso. Mas eu fiquei pensando nisso, falei, mas eu só sou varão, valente e valoroso se eu tiver a palavra de Deus. Se eu não tiver a palavra de Deus, eu não vou ser valente e valoroso. Pois o Senhor é contigo, novamente. E depois eu estava meditando nesse texto sobre o crer, e estava escrito assim, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus não morrem em você. E no cartão diz assim, que é o Salmo, desde o fim da terra, chamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiando, leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Fui ministrado por esse cartão. Deus usa. Recebi na época, li, mas é agora que eu entendi. 1 ano para poder entender isso. Livro de Efésios, no capítulo 6, fala da armadura, no capítulo 6, do verso 10, fala da armadura do cristão. Ele diz, para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Mas onde está essa força do grande poder? Está no que Jesus disse. Ele disse, a minha palavra é que vai te dar o poder. Eu preciso crer. Primeiro eu preciso ter. E eu preciso crer. E aí ele diz assim, revistam-se, vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês para você ficar o quê? Leia comigo, igreja. Ficar o quê? Firmes contra as ciladas. Então, essa armadura
ela está dentro de mim, ela faz parte de mim, ela não é o que você põe de manhã e tira à noite. Para que você fique vigilante. O que está te preocupando, meu irmão? E pode te matar, pode te levar a ficar doente, e você não tem nada a ver com isso. Amém? Ele diz para ficar firme contra as ciladas do diabo. Então ele apronta ciladas. Qual é a cilada que ele armou para Eva? Ele não foi lá, pegou o fruto e deu na mão dela. Ele queria que ela olhasse para a árvore. Olhe, começa a olhar, começa a olhar, começa a olhar. Aí daqui a pouco a tentação cresce. Por quê? Porque a vontade cresce. E aí vai crescendo a vontade, vai crescendo a vontade, vai crescendo a vontade. Uma hora cai. Ele diz: eu não quero que vocês caiam em ciladas, eu não quero que vocês deem espaço ao inimigo, vistam-se disso, pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Você está lutando contra coisa que não está vendo, irmãos, mas ela está lá, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente o mundo da escuridão. Por isso que Jesus disse na Bíblia: nós não andamos à noite. Não está falando noite de noite à noite, como dia e noite, mas está falando de escuridão. Não andamos na escuridão, andamos por fé. E fé enxerga. Após como fé enxerga? Porque você é luz. E você brilha. E o primeiro a ver a tua luz é você mesmo. Quando você vigia, louvado seja o nome do Senhor. Quando você põe o teu livre-arbítrio para dizer: não, eu vou fazer isso, eu vou fazer como Deus quer, não como eu quero. Se eu quero ser dirigido pelo Espírito de Deus, eu tenho que seguir o que está na palavra. Então, se na palavra está desse jeito, eu vou seguir desse jeito, eu vou fazer o que está na palavra. Amém? E aí o que mais ele diz? Porque isso, por isso, peguem agora a armadura de Deus que Ele está dando, assim quando chegar, olha que coisa linda, o dia de enfrentar, então vai ter um dia de enfrentar, as forças do mal. Como é que tem feito? Como é que está dito aqui? Para que possam resistir no dia mal. Então vai ter um dia que vai ser mal. E permanecer inabalável. Depois de terem feito tudo. Depois de terem feito tudo o quê? Toda a vontade de Deus. Vai permanecer inabalável. Irmão, nós estamos lidando com um ser que sabe fazer as ciladas. Amém? Ele sabe. É que nós temos um Deus que é de uma misericórdia tremenda, poderosa. Você pode até fazer uma experiência. Nesses 3 dias que nós vamos estar adorando a Deus. É um propósito do coração. Você vai ver quantas coisas Deus vai te fortalecer. Quem participar, amém. Quem não participar, vai deixar de conquistar muita coisa. Mas Deus está dizendo: se encha da minha presença. Se encha da minha presença.
e deixa eu fazer coisas poderosas através de você. E uma das primeiras coisas que Ele vai tirar de dentro de nós é a preocupação. Preocupação. Quero terminar com aquele texto que fala das duas irmãs. Já ouviu falar? É Marta e Joana? Quem? Marta e? Marta e Maria. Muito bem. Jesus chega na casa delas. Uma delas fica, né? Uau, Jesus na minha casa, vou preparar um lanche, uma coisa tal, né? Tremenda tal. Irmão, você sabe que eu vejo isso? Às vezes eu não gosto muito de fazer visita por isso. Eu faço visita quando a pessoa está de cama mesmo, e aí não tem jeito, mas caso contrário, eu não vou mesmo. Tem uma equipe de visitação, vai lá. Eu não vou, irmãos. Caso contrário, vem aqui na igreja. Nós vamos atender aqui, vamos orar aqui, vamos fazer aqui. Por quê? Quando eu vou nas casas, de vez a pessoa sentar e nós começarmos a conversar e usufruir de uma conversa espiritual, vai ficar fazendo alguma coisa, vai fazer um café, vai fazer bolo, vai fazer comida. E eu não fui lá para isso. E Jesus foi lá para levar algo da parte dele para aquela família. E as duas irmãs estão lá, e uma delas entende a mensagem. Então senta no chão ali e fica boca aberta, aprendendo as coisas que Deus está falando. E a outra lá, corre para cá, corre para lá, mas uma pessoa só para fazer tudo estava difícil. Então ela olha para Jesus e pede, aquilo de pedir funciona como uma intercessão. Ela diz: Jesus, fala para minha irmã, não é o que a gente ora? Senhor, convence aquele camarada, convence aquele coisa, convence aquele lá, dá um negócio lá para mim, convence me dar um emprego, convence me abrir a porta, convence. Para de manipular os outros, pô. Olha assim: Senhor, convence a mim. Amém? Convence a mim, comece por mim. Aí ela fala para Jesus: Jesus, fala para minha irmã, porque se eu falar, ela não vai vir. Fala para ela vir me ajudar. Jesus olha para ela e diz assim: por que você está tão atarefada? Nessa noite Deus está perguntando para mim e para você: por que estão tão atarefado? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o quê, tenho que consertar a calha, tenho que trocar lâmpada, tenho que... Meu Deus, você tem que fazer tanta coisa, depois vai embora, ficou tudo aí. Não é? E vai ficar mesmo, porque ninguém vai fazer isso no teu lugar. Aí Jesus olha para ela e diz assim: filha, eu não posso tirar da tua irmã a melhor parte. O que Jesus estava falando para ela? Larga de fazer o que você está fazendo, senta aqui e vem adorar. Larga o que você tem que fazer, vem adorar segunda, terça e quarta. Vem se encher da presença do Senhor, só adorar, só cantar, só louvar a Deus, só se derreter na presença do Senhor. Não traz lista de pedido. Amém? Logo aqui embaixo tem um mercado bom, excelente, ali na frente tem outro. Ali, leva a lista lá, compra tudo lá, mas aqui não. Aqui é lugar de oferenda, não é lugar de vir trazer lista. Ele diz para ela: para que está tão atarefada? Senta aqui. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Será que Ele não dá uma ordem e os anjos vêm e montam a mesa para você? Sim ou não? Apóstolo, o senhor viaja muito, né? O senhor viaja na maionese.
Primeiro que eu nem gosto de maionese. Como é que eu viajo na maionese, meu irmão? Só cai na real. Se fosse cruzeiro, cai no cruzeiro. Cai na real, apóstolo. Sou um sonhador. Não, filho, não sou não. Se você não crê nisso que está sendo pregado, a Bíblia, não estou falando eu estou pregando com a Bíblia aberta. Abre a tua Bíblia e cheque. Se você não crê nisso, então, meu irmão, para que orar para encher o reservatório? Ele não vai encher. Você não crê nem nas coisas pequenas, quanto mais nas grandes. O apóstolo, agora o senhor me desafiou. Desafiei mesmo. Levanta e anda. Pega a tua cama e anda. Abre o mar e anda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Toma posse, levanta. Fala, não, eu vou conseguir sim, vou tomar posse sim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você é uma bênção na mão de Deus. Meus filhos vão ser uma bênção na mão de Deus. O pai carregando o filho nos braços, com overdose de cocaína. O cara babava. Estava morrendo. Chegou na casa dele, os vizinhos olhando para ele, um homem de Deus. O filho no braço, todo drogado. E ele vinha falando, Deus, te louvo por esse rapaz, que será um grande pregador da tua palavra. Os vizinhos olhavam para ele e diziam, esse cara é louco. Esse cara é doido. Um endemoniado desse, um cara que vive se drogando. Vai ver quem é o homem hoje. Um baita de um pastor poderoso. Tem uma igreja poderosa na Rússia, preguei lá. Louvado seja o nome do Senhor. 4 cultos por dia. E ninguém dava nada por ele. Por quê? Porque ele tinha um pai que dizia, eu profetizo sobre a desgraça. Você pode tomar posse? Então levanta. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.